podcast da Acipem. Meu nome é Jéssica Versa, eu sou consultora dos núcleos da Acipem, assessora de marketing e agora âncora do podcast da Acipem. Nós temos um objetivo aparentemente simples, mas muito interessante. Vamos falar sobre como as cidades se desenvolvem, como são organizadas, como são capazes de resolver seus problemas e como é possível desenhar o nosso futuro comum aqui onde moramos. Sempre contaremos com convidados especiais, experientes e de diversos setores de Penha e região. Pretendemos ter confronto de ideias, posicionamentos diferentes, diversidade de projetos da cidade. Tudo isso para que possamos entender os olhares diferentes dentro dos mesmos temas. Sejam bem-vindos! Estamos muito felizes de poder participar deste grande evento chamado Desenvolvimento das Cidades. Nosso compromisso é com você, com nossa maneira de viver, nosso respeito às pessoas e às cidades. Queremos muito a sua participação conosco. Quem sabe sua participação aqui como um de nossos convidados. Temos um ambiente para que você deixe suas opiniões, seus comentários e suas ideias. Vamos juntos! Hoje vamos conversar sobre como as cidades se desenvolvem, como elas podem crescer, como elas podem se desenvolver e o que tudo isso tem a ver com as nossas vidas. Planejamento e organização são fundamentais para uma cidade. Todos sabemos, mas como isso acontece? Como as cidades chegaram aonde estão hoje? E o que pretendemos para o nosso futuro? O que pretendemos deixar para as pessoas que ainda nem nasceram? E com isso, eu chamei um convidado muito especial, que é o Camilo, né? Ele é empresário, 46 anos, ele é do grupo Burger Filmes, atua na cidade como coordenador do núcleo de turismo e também como relações públicas do núcleo de gastronomia. E é uma pessoa sensacional. Obrigado. Então, Camilo, seja muito bem-vindo. É muito bom você estar aqui conosco. E gostaria de fazer uma pergunta, né, para iniciarmos nossa conversa. Como você entende e como você interpreta um pouco da história de Penha? Bom, Jéssica, primeiro, muito obrigado, né, por me convidar, agora apresentadora de podcast. Quem diria, Acipem Podcast, olha onde chegamos, né? E te agradecer por ter sido o primeiro, né? Para mim é uma honra ser o primeiro a ser convidado para falar num podcast tão importante, né? Que é falar sobre a cidade que a gente ama, sobre a nossa cidade de Penha, falar um pouco sobre desenvolvimento, né? Sobre os desafios que vão vir aí pela frente, né? Penha, que é a cidade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas Penha é a cidade que eu amo, que eu aprendi a amar, aonde eu moro, aonde eu não quero sair nunca mais e aonde eu empreendi, aonde eu empreendo até hoje. Então, uma cidade que se iniciou ali no século XVIII, né? Com um povoado, com uma armação baleeira ali na Capela São João Batista, né? E que, obviamente, foi crescendo e chegamos onde chegamos hoje em dia. E com isso aconteceram algumas coisas nesse meio do caminho, que é normal, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Nossa, muito legal. Então, você falou duas palavras bem importantes, crescimento e desenvolvimento. Como isso aconteceu aqui em Penha? Bom, vamos lá, vou falar da minha opinião, né? O que eu aprendi, o que eu vi, né? Eu acho que é um caminho natural, né? Uma coisa que foi acontecendo, os problemas foram aparecendo, tinham que se resolver. Sempre se pensou muito em como você vai viver, como seus filhos vão viver, como que vai resolver isso, né? Então, era os problemas do portão para dentro, né, Jéssica? O que é normal, natural para uma cidade que está se desenvolvendo, que está crescendo, que está na fase de crescimento. Só que as coisas mudam, né? A partir do momento que a população cresce, aí precisa de saneamento básico, o trânsito muda, as ruas mudam, então começa a surgir novas demandas. E aí vem os desafios. E é por isso que a gente entra em duas fases bem distintas aqui, que é crescimento e desenvolvimento. E aí eu vou fazer para você uma analogia para vocês entenderem melhor, entendeu? O crescimento, imagina uma criança, quando ela cresce, né? Tem que formar os ossinhos, ela tem que aprender como se comportar, ela tem que aprender o que falar. A mesma coisa é uma cidade, a mesma coisa é que Penha, entendeu? Ela cresce meio desordenada, meio desorganizada, sem saber muito o que fazer, e ela vai passar por essa fase. E ok, e a nossa cidade é a mesma coisa. Só que a partir de agora a gente tem que olhar os nossos problemas em comum.
Cada um fazendo a sua parte, mas temos problemas em comum para resolver. Temos que partir para a parte do desenvolvimento. É onde a criança começa a virar um adolescente, onde ela entende o sentido de sim ou não, onde ela sabe como se responder, como se comportar. Aí você começa a se desenvolver. A criança ela começa a desenvolver para ser um bom adulto. Então, acho que tudo isso é sobre legado. Né? Quando você fala sobre crescimento e desenvolvimento, é o legado. Qual é o legado que vamos deixar para os nossos netos? Qual é o legado que vamos deixar para os nossos bisnetos? Para pessoas que, como você disse no começo, nem nasceram ainda. Sim. Entendeu? E é onde Penha tem que olhar isso com muita responsabilidade, cada um fazendo a sua parte, a sua função, sabe? Com muita sabedoria, como fazer isso. E essa analogia, por isso que eu gosto de sempre fazer essa analogia, entendeu? Sim, muito legal essa tua analogia, muito bacana, me fez entender realmente o que aconteceu, como que a gente consegue desenvolver isso de uma forma didática, né? Para que todos consigam entender, né? E deixa eu entender bem isso. Como que é essa parte do muro para fora e do muro para dentro? Imagina que é a sua casa, né? Quando você está do muro para dentro, você tem necessidades básicas para resolver, né? São aqueles problemas que aparecem ali, os desafios ali para você, para teus filhos, para tua família. Você não se preocupa tanto com o que está do muro para fora, que é o que é a analogia que eu falei ali para você sobre o crescimento, que é o que Penha passou, que é o que Penha está passando. Só que agora entramos nessa nova fase, que é a fase do desenvolvimento, onde você, exatamente, do planejamento, do desenvolvimento, e é onde você, voltando para a tua ideia da tua casa, você começa a pensar do muro para fora. Né? Mudam as necessidades, você tem que pensar num senso comum. E como isso é feito? É igual quando a criança vai para a faculdade, vai para a escola, ela tem que aprender, ela tem que estudar. Não é feito do nada, não é feito sem um estudo. Então a gente agora vai estudar, a gente vai conversar, a gente vai ver a melhor forma, como eu disse, com responsabilidade, entendeu? Mas a cidade precisa crescer. Isso é importante, ela precisa desenvolver. E agora a gente está nessa fase. Então, Jéssica, como eu disse, essa parte do mundo para fora, do portão para fora, para mim, essa parte de desenvolvimento que Penha está agora é essa parte do estudo, a parte de trazer essa responsabilidade, ver como isso vai ser feito e como é que faz isso, com planejamento, com organização, com master plan. Então, a ACPEN tá nisso forte, entendeu? Para fazer isso da forma correta e eu pretendo fazer parte de alguma forma, né? Você me chamou aqui, acho que não foi à toa. Com certeza. Né? E eu sei que você também vai estar junto nisso. Foi a primeira pessoa assim que veio na minha mente para chamar, para falar sobre turismo, falar sobre desenvolvimento. E eu sei que todo mundo que está assistindo a gente também quer contribuir, que está nessa cidade com a gente, quer ver essa cidade desenvolver, mas se desenvolver da forma correta. Com certeza. Da forma planejada, da forma organizada, porque agora a gente tem que olhar para frente, entendeu? Esquecer o que foi foi do jeito que tinha que ser. Exato. Agora que a gente cresceu, que a gente saiu do muro, agora a gente precisa desenvolver da forma correta. Então, tudo que você está falando é qual a cidade queremos, como vamos chegar a esse ponto, né? Exatamente, é a cidade que todos nós queremos, né? Você sabe que eu sou do núcleo de turismo, né? Trabalho com turismo, trabalho com gastronomia ali no Burger Filmes, então eu vejo as necessidades que tem para o turismo, a importância e a responsabilidade da construção civil, de todos os setores da cidade, né? Para a gente melhorar cada vez mais, a gente ter um saneamento básico, regulamentado, da forma que tem que ser, entendeu? A parte elétrica, não acabar a luz, não faltar água para os nossos turistas. A gente quer receber cada vez mais as pessoas, estamos criando equipamentos turísticos, estamos criando cada vez novas experiências na nossa cidade e a gente tem que ter infraestrutura para isso. Né? Então não tem turismo, como é que eu aqui como coordenador do turismo posso falar de turismo sem falar de infraestrutura? Né? E a mesma coisa, cada setor que passar por aqui, que você vai entrevistar, de gastronomia, de construção civil, eles pensam igual, porque não é só a cidade que nós moramos. É a cidade que nós recebemos o turista, que nós ganhamos o nosso ganha-pão e que a gente quer deixar um legado para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos bisnetos, entendeu? E é isso que a gente precisa ver. A gente precisa se juntar com planejamento, com organização, agora do muro para fora, com responsabilidade e da forma correta. É o que eu espero e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também é o que espera. E é igual quando a gente recebe visita, né? A gente arruma a casa primeiro. A gente tem que arrumar a casa para receber cada vez melhor. Concorda, né? Imagina, você tá ali recebendo uma pessoa, acaba a luz, acaba a água. Exato. Não, né, gente? Vamos lá. Tá na hora, chegamos na fase do desenvolvimento, na fase do crescimento. Tudo com planejamento e organização, com responsabilidade vai. E vai melhorar, eu tenho certeza disso. Que bom. Então, como tu chegou aqui em Penha? Qual foi o ano, né? O que tu vê de diferença de quando tu chegou e quando agora? Ó, Jéssica, eu cheguei aqui em 2020, 15 dias antes da pandemia. Meu Deus! Pois é, exatamente. Aí fui obrigado a empreender, né? E aí eu fui conhecendo Penha da forma que eu deveria conhecer, né?
como, aonde empreender, como fazer, as mudanças que foram acontecendo de lá para cá, né? Estamos falando de quase 6 anos, vai fazer 6 anos agora em fevereiro que eu cheguei aqui. E foi através de Penha, através da Acipen, da associação comercial, que eu conheci você, por exemplo. A gente criou essa amizade, né? Onde eu lembro a primeira reunião do Núcleo de Turismo lá no Oscar Burger. Isso aí, era Oscar Burger ainda, né? Nem Burger Filmes. Então, assim, eu já noto algumas diferenças, né? A minha própria representatividade com a cidade, a minha própria representatividade no núcleo, hoje em dia como coordenador, aprender sobre associativismo, né? Entrei com uma visão mais comercial, agora tenho uma visão comercial, óbvio também, mas associativista, né? Então, e com isso a gente foi vendo as mudanças na cidade, né? Muito crescimento e agora precisamos do desenvolvimento. Claro, mudou alguma coisa, sempre se melhora alguma coisa em 6 anos, né? Mas é aquilo que eu falei, agora realmente precisamos de planejamento, de organização. Já vi algumas mudanças, está todo mundo com boa vontade, o que é importante, e é o que a gente está fazendo aqui nesse momento agora, né? E com as pessoas que você vai trazer aqui também. Então a gente vai trazer, na minha cabeça, eu, Camilo, falando o que eu aprendi nesses 6 anos aqui da cidade, que eu vi como empreendedor, como associativista agora que eu virei, e vendo as mudanças na cidade, é nisso que eu quero contribuir. Contribuir a partir de agora para a gente estar cada vez melhor e juntos, né? Vamos continuar junto aí, vou continuar te aturando aí de novo. Com certeza. E o lema, né, realmente do associativismo é juntos somos mais fortes. Verdade. Então é isso aí. Verdade. Juntos somos mais fortes e melhorando cada vez mais a nossa cidade, com responsabilidade, planejamento, organização. E pode contar comigo, tá? Quando puder repetir convidado, ó, me chama de novo. Quero agradecer por você ter vindo, disponibilidade, por ter aceitado o convite de primeira, né? Foi o primeiro que eu chamei, que veio assim na minha cabeça quando falaram sobre um programa de desenvolvimento e planejamento. Eu logo pensei em você e quis que você participasse. E é uma honra para mim estar compartilhando isso contigo e com todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer também a participação de todos. E também para convidar, né, para os próximos convidados também, para assistirem os próximos convidados, que também vão abordar vários temas muito interessantes sobre o desenvolvimento, o planejamento, de um outro olhar, né, de um outro jeito de ver a nossa Penha. Tá bom, muito obrigado novamente, né? Já te agradeci, como eu falei no começo, me sinto honrado por ter sido o primeiro aí do Acipen Podcast, né? Muito interessante, né? E o tema, né? Que é falar sobre a nossa cidade, falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento, sobre planejamento, sobre organização. Então, no que eu puder contribuir, pode contar comigo sempre. Se tiver 2 convidados, 3 convidados, quiser me chamar de novo, tá? Eu tô aqui para contribuir no que eu puder, com a minha opinião, obviamente, mas sempre visando o melhor para nossa cidade, crescendo e se organizando da forma correta. E obrigado, para mim foi uma honra, de verdade. Muito obrigada.